Olá, estudante! Aqui é o professor Thiago Benedetti. Bem-vindo a mais uma aula sobre aprendizagem consciente. Nessa aula, eu quero te mostrar, utilizando esse livro que eu ainda estou lendo e esse meu caderno de anotações, eu quero te mostrar um pouco sobre como que eu faço para aproveitar melhor as minhas leituras de arsenal. O que é uma leitura de arsenal? Quando eu compro um livro como esse, por exemplo, que fala sobre algo do meu interesse pessoal e profissional, alguma coisa que vai agregar valor no meu ofício, na minha vida, vai me ajudar a ganhar dinheiro, vai me ajudar a passar por alguma coisa, isso é leitura de arsenal, né? Então, quando você está na escola estudando, por exemplo, biologia para você é leitura de arsenal. Quando você está na faculdade estudando direito administrativo para você é uma leitura de arsenal. Quando você está por conta própria estudando alguma coisa que envolva, sei lá, educação financeira, isso é leitura de arsenal. O contrário dela é a leitura recreativa. É quando você lê, por exemplo, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, qualquer livro, um romance, alguma coisa assim, de forma recreativa, por lazer, onde você não tem necessariamente uma intenção, obrigação ou uma autorresponsabilidade de tirar o que tem ali, né, para alguma coisa. É claro que a leitura recreativa, ela sim vai te ajudar em vários fatores. Ela é, por si só, um arsenal também. Você vai aprender a fazer interpretação, vai usar a sua criatividade, imaginação e tal. Mas aqui é outra pegada, né? Vamos pensar que isso aqui é uma leitura de estudo, né, que vai gerar algum produto de estudo. E quando eu leio, né, eu queria te mostrar assim, esse passo a passo do que eu faço, porque eu sou um leitor, né? Então, assim, eu gosto muito de leitura, eu me divirto lendo, eu passaria minhas férias lendo facinho, então talvez eu tenha lá um macete ou outro que pode te ajudar. Então, assim, quando eu pego um livro para ler, né, a primeira coisa que eu tenho que entender é, se eu vou fazer uma leitura de arsenal para usar isso aqui realmente para minha vida, para alguma coisa, eu não posso simplesmente pegar e ler, né? Não se lê apenas com os olhos. Então, para eu pegar um livro desse e tirar dele algum proveito, a primeira coisa que eu preciso são os meus equipamentos, certo? E o que é o equipamento do leitor? Eu posso usar, no mínimo, tá, uma caneta de preferência vermelha, porque aí eu consigo fazer anotações, rabiscos e tal que vão se destacar. Se eu estivesse fazendo, por exemplo, anotações aqui nesse meu livro, usando caneta preta ou um lápis, elas ficariam aqui, óbvio, mas ela não teria o mesmo destaque, uma vez que a folha é branca e o texto é preto. Então, para ter um destaque, para isso saltar nos meus olhos, eu preciso, geralmente, né, de uma caneta vermelha. Além disso, eu preciso do que também? Eu preciso do livro, claro, né, da caneta vermelha, e eu normalmente preciso de papel, né, porque em algum momento, qual é o objetivo de uma leitura de arsenal? É nunca mais ler esse livro. Ou seja, eu vou sair daqui desse texto com o que eu preciso dele registrado aqui num caderno, de forma sintética, reduzida, simplificada, para que eu não precise mais voltar aqui. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é, claro que eu posso usar os livros como ferramenta e óbvio que eu posso voltar neles sempre que eu precisar. Mas a ideia é não ter mais que passar por isso, né? Se eu gastei aqui tempo de vida lendo esse livro, eu não quero ter que ler ele de novo. Então, para isso eu vou usar papel, para isso eu vou fazer anotações, para eternizar esse meu momento de leitura, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quando eu leio, né, eu não leio simplesmente com os olhos, eu leio com a mão, né? Eu preciso sempre fazer o quê? Eu preciso rabiscar, eu preciso grifar, eu preciso fazer anotações, eu boto números, eu boto palavrinhas, eu escrevo coisas no canto, eu dobro as páginas, enfim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando marcas na minha leitura, eu estou deixando um rastro da minha leitura, eu estou deixando cicatrizes de aprendizagem, digamos assim. Por que eu faço isso? Porque eu não sou simplesmente um leitor, eu sou tipo coautor aqui. Então, eu estou lendo e escrevendo junto, eu estou pensando junto do texto. Eu estou colocando algum detalhe, eu estou chamando a atenção. Por exemplo, aqui o autor falou sobre esforço ativo e autonomia. Ele não falou isso, não está escrito aqui, mas o meu entendimento é que ele está falando sobre isso. Então eu vou anotar aqui para deixar listado que nesse ponto tem essa pauta. E aí, ao longo da minha leitura, o que eu faço, né? Se esse trecho aqui é importante por algum motivo, eu vou também botando numerozinhos para listar do que esses trechos aqui estão falando. Então, por exemplo, aqui eu anotei alguma coisa e eu coloquei aqui o número 1, 2 e 3. Aí o que eu faço lá no início do meu livro? Eu coloco a leitura sumarizada. 1, 2 e 3 quer dizer o quê? 1 quer dizer aprendizagem, 2 quer dizer método de estudo, 3 quer dizer educação formal. Então, o que significa aquele trecho?
com 1, 2 e 3. Significa que nesses trechos eles estão falando, né, o autor está falando sobre esses 3 temas intercalados. Sobre o quê? Sobre aprendizagem, métodos e educação formal. Então, o que eu faço aqui? Eu estou fazendo a leitura sumarizada. Meu Deus, quase esqueci a palavra. Então, eu faço a leitura sumarizada. O que é isso? É um sumário pessoal que eu crio, né, onde eu vou botando númerozinhos com as pautas e os temas desse livro, desse texto, dessa leitura. E aí, com isso, eu vou sinalizando os pontos que me interessam. Então, por exemplo, aqui o item número 5, sobre comportamento do estudante. Tem tudo isso aqui que fala sobre o comportamento do estudante. Então, se eu quiser voltar para alguma coisa, eu vou lá na página 42, por exemplo. Então, lá na página 42, deve ter alguma coisa sobre comportamento. Opa, tá aqui, ó. Então, aqui tem alguma coisa, várias coisas sobre comportamentos de um estudante, certo? Então, é assim que eu aproveito a minha leitura. Eu faço a leitura com caneta vermelha, sempre rabiscando tudo, dobrando tudo, botando anotações, porque isso aumenta o quê? O meu envolvimento com a leitura. Isso aqui é uma fórmula para você melhorar a tua concentração, atenção e foco de leitura. Se você é aquela pessoa que começa a ler e se perde, às vezes o simples fato de você se envolver, se engajar no texto, já muda tudo isso, certo? Então, um primeiro ponto é esse. E aí, repara, eu tenho aqui níveis de anotações. Eu tenho esse primeiro nível de anotação que eu faço no próprio texto, né, onde eu rabisco e tal, grifo e escrevo no texto, mas eu também tenho um segundo nível, né? Na medida que eu vou lendo e tirando algumas conclusões ou vendo alguma coisa mais importante, qual é o próximo passo disso? É pegar um caderno e começar a listar alguns pontos, fazer um resumo, uma síntese, para simplificar aquilo. E, de novo, dependendo de como eu escrevo aqui, eu não preciso mais voltar lá no livro, certo? Então, nesse caso, eu vou sintetizar aqui alguma coisa específica do meu interesse, do meu entendimento, que eu julgo que é importante eu guardar, que eu não posso deixar passar, certo? E isso eu posso fazer aqui na forma de tópicos, por exemplo, ou de resumo sintético. Aí, de repente, eu tenho aqui num outro trecho, isso aqui, que são, por exemplo, desse livro, que eu achei muito interessante, que são as habilidades de aprendizagem. Então aqui, repara, é um trecho grande do livro, que fala muita coisa importante, que eu achei tudo muito interessante. E aí, o que eu fiz? Na medida que eu fui lendo esse trecho específico, eu fui criando ali já um mapa mental. Então, eu fui lendo ali as habilidades comuns dos estudantes e aprendizes. E aí, para cada habilidade, eu fui listando e conectando aqui quais são as habilidades e colocando, né, alguma consideração, alguma coisa. Então, no fim das contas, o que eu fiz aqui? Eu tenho agora um mapa mental que basicamente vai resumir 1, 2, 3, 4, 5 páginas bem complexas desse texto. E dessa forma, o que eu fiz então? Fiz um registro. E dessa forma, eu estou cumprindo então aquilo que normalmente eu faço nas minhas leituras de arsenal. Eu estou lendo, estou engajando, estou me envolvendo com o texto, estou fazendo marcações. E no fim das contas, então, o que eu fiz? Eu fiz a leitura em si, né? Tive o contato com o texto, o contato com a ideia, o contato com o conhecimento. Essa é a coisa 1. A segunda coisa foi fazer o quê? Foi fazer esses rabiscos aqui. Isso aumenta meu envolvimento com o texto, melhora a minha condição de concentração e atenção enquanto eu leio esse texto. E essa atenção, né, ela é importantíssima para eu captar essas informações e entender o que eu estou lendo. Se eu estivesse lendo esse texto aqui de qualquer jeito, como quem lê qualquer porcaria, eu não teria, talvez, esse mesmo nível de atenção. E sem atenção, metade do que eu li nem faria sentido. Então, eu estaria perdendo tempo, simplesmente. Então, ao invés de perder tempo com leitura, você precisa fazer esse tempo virar investimento, né? Se converter em alguma coisa. Então, eu preciso sempre fazer a leitura ativa com esse tipo de anotações, certo? E se eu estou fazendo rabiscos, o que eu tenho que fazer no final mesmo? Eu tenho que fazer a extração desse conteúdo. Eu tenho que extrair daqui e botar em algum lugar. Nesse caso, a extração que eu faço é usando o meu caderno. Então, esse meu caderno aqui, por exemplo, ele é recheado de anotações, de resumos e coisas do tipo, que eu vou tirando das leituras que eu faço, certo? Então, é importante, quando você faz uma leitura, você fazer a extração de conteúdo e registrar isso em algum lugar. Para quê? Para você eternizar aquele esforço de leitura. Senão, de novo, você perdeu tempo.
E, por fim, uma estratégia que eu uso sempre, né, para tirar muito proveito das minhas leituras, acima de tudo, é botar esses numerozinhos aqui. Então, o que é isso aqui mesmo? Os numerozinhos, eles geralmente significam o quê? Algum elemento da minha leitura sumarizada. Então, a minha leitura sumarizada, ela faz o quê? Ela cria um sumário pessoal. Repara que todo livro vem, né, com o seu sumário aqui, só que eu faço o meu próprio, tá? Até tem um vídeo sobre isso, vou deixar marcado aqui de alguma forma. Então, quando eu faço a minha leitura, eu tenho aqui então o quê? Número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os tópicos recorrentes desse livro, além de frases, de efeito e outras coisas que eu preciso guardar. Então, para tirar proveito e não perder nada do que eu li nesse livro, eu faço o meu sumário pessoal e algumas marcações. Então, por exemplo, aqui, sobre a aprendizagem, tem, por enquanto, né, da minha leitura que eu fiz, tem todas essas páginas com trechos que falam sobre aprendizagem. E eu marquei aqui que a página 29, que também aparece aqui, né, marquei de verde, quer dizer o quê? Que tem alguma coisa importante lá, talvez mais importante que o resto. Então, a página 29, ela é o quê? Ela é justamente aquela parte que começa a falar sobre o trampolim da aprendizagem, ou seja, como é que eu faço para a aprendizagem aumentar, como é que eu melhoro ela. Aqui nas frases, por exemplo, eu sempre coloco o quê? Frases de efeito, coisas que eu posso publicar nas redes sociais, ou então frases que servem de gatilho para alguma coisa. E aí tá tudo aqui e na 35 tem uma setinha, então quer dizer o quê? Que essa frase da página 35, talvez ela seja mais impactante, mais importante. E assim eu não perco nada, certo? E aí, claro, quando eu puder, e se eu puder, eu vou pegar esse texto e vou transformar em resumo, mapa mental, em material de aula e tudo mais. E quando não der, por algum motivo, se eu não tivesse tempo para fazer, eu pelo menos deixei registrado aqui. E aí quando eu falar assim, beleza, quando eu tiver um tempo eu volto nesse livro e vejo lá alguma coisa que eu deixei escapar. Então, tá tudo aqui guardado para eu não perder nada. Certinho? E assim, basicamente, que eu faço para aproveitar a minha leitura de arsenal. Então, eu me equipo com o livro, caneta vermelha e anotações, né, com o meu caderno. Para as anotações eu uso caneta preta ou azul, claro. E aí, depois que eu me equipo, eu começo a leitura. Quando eu faço a leitura, como é que eu faço mesmo? Eu faço leitura ativa, rabiscando tudo, anotando tudo, e ao longo disso eu vou criando o meu sumário, minha leitura sumarizada. E como parte da minha leitura, enquanto vou lendo, já vou anotando. E assim eu consigo fazer o quê? Externalizar, extrair e registrar a minha leitura para eternizar esse esforço, tá bom? É assim que eu aproveito as minhas leituras. Se isso aqui fosse um conteúdo de escola, de universidade, se estivesse estudando para Enem, vestibular e concurso, o próximo passo seria fazer o quê depois disso? Seria imaginar que isso aqui, essa anotação, por exemplo, ela é, digamos, um meu cérebro externo. Eu faço anotações por quê? Porque as anotações, elas funcionam como se fosse um cérebro fora do seu corpo. E aí, para testar e treinar esse cérebro, o que eu faria na sequência? Eu faria questões, né? Se é a primeira vez na vida que eu estou vendo esse conteúdo, eu preciso de alguma teoria para ter o que aplicar na prática. Então, depois de passar pela leitura e as anotações, eu faria questões para testar isso aqui, buscar erros e calibrar minha aprendizagem. E depois disso eu faria o quê? Uma melhoria, uma atualização das minhas anotações. Beleza? Então é isso, é assim que eu aproveito. Se você tiver alguma consideração sobre isso, deixa um comentário que vai ser um prazer saber como é que você pensa, como é que você trabalha também com as suas anotações, tá bom? É isso. Sucesso e bons estudos.